Bora lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo consegue ver aí? Sim, já estamos vendo. Boa tarde, sou o Guilherme, sou técnico da região de Campinas, tá? Vou falar um pouquinho aí para vocês sobre ressectoscópio, sobre a montagem do instrumental, tá? O que deve, o que não deve fazer e mostrando um pouquinho aí dos elementos de trabalho do componente, certo? O primeiro slide aí vai falar mais ou menos da montagem do ressector, né? A forma básica aí do kit ressectoscópio, né? As peças, né? Como que vai fazendo a montagem de cada uma delas. É uma montagem básica de ressectoscópio, consiste aí basicamente em duas etapas, né? A gente começa a primeira etapa aí com a ótica, o elemento de trabalho, uma alça de ressecção, seja aquela que o médico preferir para o procedimento que ele for fazer, e o cabo bipolar. A outra montagem é o obturador, ou mandril, como algumas pessoas conhecem, a camisa interna com unha de cerâmica e a camisa de irrigação, né? Tem uma observação aí sobre o mandril permite a entrada de instrumental pela uretra, né? Porém, depois ele sai fora ali do conjunto para a gente conseguir passar com o elemento de trabalho. Então, a primeira montagem é o obturador, a camisa interna e a camisa de irrigação. A gente vai fazer a introdução pela uretra para poder chegar à próstata ou à bexiga do paciente. A gente vê aí no próximo slide um case, né? Com o equipamento, com o kit ressectoscópio totalmente armazenado de forma correta, né? Ele tem nas caixas sempre os encaixes certinhos aí para cada elemento, né? Para você poder transportar de forma correta, evitando aí qualquer tribulação, alguma queda, alguma coisa do tipo. E também deixar ele sempre melhor armazenado aí para esterilização. Composição básica para um ressectoscópio, né? A gente tem aí num kit básico o elemento de trabalho, a camisa de irrigação com fluxo contínuo, a camisa interna com ponta de cerâmica, né? Aquela famosa unha que o pessoal comenta bastante quando a gente entrega o equipamento, o obturador, ou mandril, como alguns conhecem, o cabo bipolar, uma ótica de 30 e a alça, né? Isso tudo aí, basicamente, compõe um ressectoscópio. A gente tem aí no próximo slide uma ótica, né? Para todos terem uma noção qual ótica de 30 é utilizada aí para ressecção. A gente tem que tomar alguns cuidados aí referente à ótica. O pessoal que já passou aí já comentou sobre isso, o Anderson, o pessoal da Olympus, todo mundo, né? O cuidado que tem que ter na hora de montar, na hora de lavar, sempre tomar cuidado aí com a ponta dela, a queda, todo esse cuidado tem que ser necessário aí passado pela gente, para os instrumentadores e para o médico, para não ocorrer nenhum tipo de quebra, né? E quando entregue também na CME, reforçar aí todo o cuidado na lavagem do equipamento. Elementos de trabalho. Elemento de trabalho passivo, ele é fechado, esse elemento ele é um elemento de rotação, a gente consegue trabalhar com ele conectado na camisa interna, né? Ele faz a montagem inicial aí com a camisa de irrigação, a camisa interna, e através dele a gente consegue conectar o elemento de trabalho. O elemento de trabalho ele tem várias funções acarretadas nele, né? Principalmente a parte do encaixe da alça e dos cabos do bipolar. Então é um elemento principal aí para o conjunto de ressectoscópio. Através dele a gente vai conseguir fazer todos os movimentos para fazer a raspagem da próstata ou do tumor de bexiga ou até mesmo uma esteroscopia, né? Então é um elemento que a gente sempre tem que estar atento aí para ver as condições dele e na hora de fazer a montagem ali com o médico e o instrumentador sempre reforçar aí os cuidados, né? A forma de manusear, a Mariana até falou sobre isso, né? Na parte dela da Olympus, que é um equipamento que ele tem aí todo um cuidado para ele não ter nenhum tipo de avaria ou quebra, então sempre que for fazer tem todo um cuidado aí para colocar a alça, para conectar, passar a ótica por dentro dele, conectar os cabos, sempre preservar a integridade do elemento aí. Aqui tem algumas opções, tá, de alça para o pessoal ter uma noção aí de como é que fica depois de montado, tudo certinho. Cabo bipolar, né? Esse é o cabo que a gente vai fazer a conexão. Aí tem um exemplo da Olympus, né? A ponta que vai no gerador, essa partezinha azul aí do conector.
e tem os dois cabos, né? O terra e o energia, que a gente vai fazer a conexão no elemento de trabalho, né? Nesse caso aí, o elemento da Olympus, vocês vão conseguirem ver que uma conexão ela é embaixo e a outra é em cima. Tem alguns outros tipos de receptoscópio, citando o da Endomaster, que você vai conseguir ver as conexões, elas são em cima, né? Uma do lado e uma um pouco mais para fora. Aí o monopolar, tem uma série de receptoscópios aí que dá para mostrar diferente de conexão. Nesse caso, o nosso bipolar, as duas conexões vão no elemento e a outra vai no gerador. Também é sempre importante manter a integridade do cabo, tá? Quando for armazenar ele dentro da caixa, sempre deixar ele reto, evitar fazer muita ondulação ou dobrar ele, tudo isso pode interferir depois no cabo na hora da cirurgia, pode gerar alguma interferência ou prejudicar o procedimento. Né? Também na hora que for desconectar, sempre tomar cuidado, nunca puxar pelo fio. Ele tem uma base firme que serve para você conectar e desconectar, tá? Tanto no elemento quanto no gerador. Sempre tomar cuidado, é muito visível isso em alguns casos, né? Puxam pelo fio, puxam de mau jeito, acaba danificando o cabo e isso acaba comprometendo depois o conjunto do receptoscópio. Camisa interna com ponta de cerâmica, né? Essa é a camisa que vai ali dentro da camisa de irrigação, né? Uma camisa que gera muita pergunta referente à parte da unha, tá? Para quem não sabe, a parte da unha aí, ela é um vedante de energia. Ela serve aí para proteger, né, o conjunto da camisa para não deixar esquentar e alterando aí, segurando a temperatura da alça. Né? Essa camisa, ela tem um cuidado na hora da montagem, na hora da entrega. A gente sempre tem que prestar atenção na unha dela. Se tiver quebrado, se tiver trincado, qualquer coisa do tipo, esse kit não tem condições de uso. Isso pode causar uma séria lesão na uretra do paciente, tá? E ela pode também perder a funcionalidade dela e segurar a temperatura da alça, tá? O pessoal sempre pergunta e a gente sempre toma cuidado com essa camisa na hora de manusear, na hora de lavar e até mesmo montar. Não deixar bater na mesa, né? Como acontece às vezes em alguns casos, principalmente quando o instrumentador não tem experiência com o kit. Então é sempre bom ficar de olho nela. Camisa externa de fluxo contínuo, camisa de irrigação, né? É uma da camisa principal aí, se a gente for olhar e ver, é por ela que vai toda a parte de soro, ou na parte do monopolar, o sorbitol, né? É por ela que vai fazer toda a transição aí do líquido para a cirurgia. Aí ela tem as funções de entrada e saída. Na maioria dos kits tem uma seta indicando isso, por onde entra o soro e por onde sai o fluxo, né? O soro que entra para dentro da bexiga ou da próstata e depois ele sai, né? Na maioria das vezes ela tem a seta. Quando não tiver a seta, uma dica importante aí, pede para o médico posicionar o equipamento na frente dele. A entrada que estiver mais próxima do médico é a entrada. E a entrada que estiver mais distante é a saída. Tá? Pode ocorrer um erro aí que geralmente a gente vê em médicos que não têm tanta experiência com o equipamento, que conectam errado e acabam reclamando que não tem fluxo de soro. Né? Que o equipamento está com problema e a gente consegue detectar isso aí rápido, olhando e percebendo que está conectado de forma errada. Então, sempre prestar atenção aí quando não tiver a seta. Equipamentos que têm uma grande rodagem, que já têm um grande tempo em uso dentro do campo, eles perdem isso. Isso é muito comum na Endomaster, você vê as camisas que perdem aquela seta e o médico acaba não conseguindo enxergar por onde entra e por onde sai. Então, a dica mais importante aí é posicionar o equipamento e ver qual está mais próximo do médico. A gente pode ver agora o conjunto completo, né, montado, né, a camisa, o mandril, né, a camisa de irrigação, a camisa de cerâmica, a camisa interna e o obturador. É dessa forma que a gente vai iniciar a cirurgia. O médico vai introduzir isso através da uretra. O mandril tem a função de fazer a dilatação, né? Em alguns casos, com estenose ou eslitamento, a gente consegue ultrapassar. Às vezes, até é necessário um benequê, alguma coisa do tipo para ajudar, né? Na maioria das vezes não é necessário. O mandril fica para fora daquela ponta de cerâmica e ele, através disso, ele vai passar, fazendo uma passagem pela uretra, chegando até ali a bexiga ou a próstata do paciente, ou até mesmo o útero, aí no caso de uma estereoscopia. Tá? É isso, pessoal. Mais ou menos aí um pouco do receptoscópio que a gente vê no dia a dia, montagem bem simples aí, não tem muito segredo, a gente tem
alto volume de cirurgia, então aí a montagem mais simples para vocês entenderem. Tem algumas peças que ainda pode complementar, no caso de uma esteroscopia, uma camisa diagnóstica, ou algumas coisas do tipo, mas especificamente aí, para ser simples e objetivo, é isso que a gente tem de um ressectoscópio no dia a dia para uma ressecção de bexiga, ou próstata, ou até mesmo uma esteroscopia. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida, algum ponto para colocar? Tem uma coisa que é muito importante aí, acho que a maioria, pelo menos os mais velhos, né, tem muita experiência com eletrodo saindo faísca. Quase não teve isso na mão, né, Guilherme? Isso, Alan, esse é um ponto É. positivo aí das últimas cirurgias aí com a Olympus, praticamente todas elas, a gente não teve mais aquele curto dentro da caixa blindada que acontecia muito na Endomaster, a gente não tem mais esse problema, né? Então, isso ajudou muito aí nas últimas cirurgias, né? Conseguindo levar a qualidade aí para os médicos, né, durante os procedimentos, e perdendo aquela faísca que era uma das coisas aí que particularmente atrapalhava muito a cirurgia, e dava até um certo risco aí de ter alguma passagem de corrente, alguma coisa para o paciente. Então, esses novos aí da Olympus têm trazido muita excelência aí no campo. Pode falar a verdade, dava certo pânico mesmo. E a construção lógica desse material da Olympus não permite esse tipo de problema. Então, a gente não identificou absolutamente nada nem parecido com isso até agora. Então, é uma construção diferente. Isso é uma coisa que todo mundo aqui, todo mundo, do time técnico ao comercial, tem que vender isso para os médicos. Esse modelo de eletrodo não gera esse risco de faísca, esse modelo de elemento, né, do kit, não gera esse risco de faísca como se tem do padrão Stores, copiado aí pela Indomaster, copiado aí por muitas outras empresas, mas esse modelo de padrão que tem a faísca com frequência. Alguma outra dúvida, gente? Obrigado, Guilherme. Parabéns aí pela apresentação. O Carlos está por aí? Ele vai fazer daí mesmo?